E aí, pessoal, tranquilão? Tranquilo? Aqui é o Marcelo, estou de volta para trabalhar com vocês este assunto sobre sistemas empresariais. Espero que a gente possa ter um momento legal aqui. É a última aula da noite. Vamos junto comigo até esse desafio ser feito. Aula número 3. Já estamos perto da nossa avaliação. Avaliação essa que não está difícil. Basta estudar a apostila, estudar na internet, nos conteúdos em que estão disponibilizados lá. Nosso webtutor está lá respondendo os questionamentos, os slides estão sendo disponibilizados, toda aquela gama de informações que nós conversamos aqui estão disponíveis para você estudar. Não esqueça de interagir com o seu colega também, procurando sempre adquirir novos conhecimentos, para assim obter êxito na avaliação e na vida, porque é o principal. Você saindo daqui vai ser um profissional. Deve encarar com muita maestria aí o mercado de trabalho. Então seja firme e vamos juntos aprender esse conteúdo novo. Quero mandar um abraço para Alexandre Rocinho. Alexandre Rocinho, nosso professor, está agora na cidade de Medina, Minas Gerais. Tudo bom? Espero que você esteja nos acompanhando aí. E estamos com saudades. Apareça. Na próxima aula, com certeza, ele vai estar conosco, viu, gente? Não se preocupa, não. É só uma brincadeira. Alexandre está fazendo um trabalho muito legal para a nossa instituição. Em breve estará aqui conosco para brilhantar mais ainda essa aula, tá? Nossa aula de hoje fala sobre os sistemas de informação de nível empresarial, de nível operacional. Sistemas empresariais, vamos trabalhar com o SIO, Sistemas de Informações Operacionais, ou SO, Sistemas Operacionais. Lembrando que não é o sistema operacional que você está acostumado a ver na disciplina de sistemas operacionais, no caso, o Windows ou GNU Linux. Você está trabalhando com um aplicativo. É um pouco diferente. O Tenenbaum diz que o sistema operacional fica um pouco abaixo dos aplicativos. E os aplicativos é o que compreende o sistema empresarial, que é a nossa disciplina. Então não confunda sistema operacional com sistemas de informações operacionais, de nível operacional. Ao longo das nossas aulas, nós vimos a importância dos sistemas empresariais para uma organização. Você viu que a organização tem 3 níveis: nível estrutural, nível operacional, o nível estratégico, sendo que o nível estratégico é o topo da pirâmide, o nível estrutural é o meio da pirâmide e o nível operacional é a base da pirâmide. Sem o nível operacional, não haveria como o nível estrutural ser formado. Por sua vez, sem o nível estrutural formado, você não tem o topo da pirâmide e não tem as decisões estratégicas tomadas pela cúpula. Sendo assim, uma empresa não poderá correr no mercado, não poderá tomar decisões, o que é ruim. Por isso, mesmo que você ache que informações operacionais são a ralé das informações, que estão na base, não pense assim. Sem elas não haveriam as informações e sem as informações não haveriam as decisões. A gente sempre bate nessa tecla dessa pirâmide, fique de olho nela, porque é na base dela que importa. Os sistemas empresariais está fundamentado e você poderá, então, através dessa base, discorrer as outras áreas e correr livremente pela disciplina, sem se perder, sempre ande por essa base. A base dos sistemas operacionais, sistemas informacionais e as decisões estratégicas da empresa. Os objetivos da nossa aula, o objetivo é o seguinte: identificar as principais características e atividade dos sistemas de informação de nível operacional. Você já tem conhecimentos sobre uma organização? Já tem, porque nas aulas passadas nós vimos. Agora você tem que destrinchar a pirâmide. E nós vamos começar destrinchando a pirâmide falando sobre a base dela, sobre os sistemas informacionais de nível operacional. Então pense naquele trabalho massivo, pense em muitos trabalhadores lá, batendo seus martelinhos, cada martelinho são lá os bytes de informações entrando no sistema, prontos para serem transformados em informações, em dados informacionais. Então vamos trabalhar nesse sistema embaixo da pirâmide. Se concentre nesse sistema embaixo da pirâmide.
se concentre, para a nossa avaliação, você deve se concentrar na importância dos sistemas empresariais para a organização, da importância dos sistemas empresariais para o processo decisório, como ele influencia, como ele é importante para que a empresa tome decisão. E agora nós vamos encarar os dados de nível operacional. Lá na frente, nas próximas aulas e para a próxima avaliação, que você vai ter que estudar sobre os dados informacionais e demais áreas que nós vamos acessar, que nós vamos mostrar aqui para você, vamos estudar. Por enquanto, considere esses três: a importância dos sistemas empresariais, a importância dos sistemas empresariais para a organização e para o processo de tomada de decisão, e os sistemas de informações operacionais, que são o que vai ser visto agora. Nós vamos destacar e identificar as principais características dos sistemas operacionais, que não é Linux nem Windows, são sistemas de informação, são aplicativos empresariais que se concentram no cadastro de dados, no cadastro de informações operacionais. Não esqueça de estudar o que é um dado operacional, o que é um dado informacional. Um dado operacional são aqueles dados pequenos, aqueles dados que têm pouca informação, são dados pontuais, são dados mais simples, são dados dinâmicos. Lembre-se dessas características. Diferenciar dados operacionais de dados informacionais é muito importante para obter êxito na disciplina e no mercado, porque você vai desenvolver sistemas ou que façam trabalhos com dados informacionais ou que façam trabalhos com dados operacionais, ou ainda que junte os dois, que use os dois ao mesmo tempo. Por isso, saiba diferenciar. Quando o seu chefe ou então o seu cliente pedir um sistema, você vai entender, opa, ele quer que eu faça um sistema operacional, de informações operacionais. Em outro caso, opa, agora ele pediu para eu fazer um sistema informacional. Então, você tem aí essa diferença. Nosso objetivo hoje me fez lembrar de algo. Ontem eu estava em minha casa tranquilamente, quando tive um seguinte recado. No slide nós vemos aí o seguinte. Ontem eu fui lembrado de vacinar o meu gato. Esse gato aí é lá de casa. Eu fui lembrar de vacinar ele. Aí eu fiquei perguntando, como foi que eu fui lembrado de vacinar meu gato? Quer dizer que a empresa de vacinação ou o pet shop lá ligou lá para casa, está na hora de vacinar o seu gato. Eu não pedi para eles me ligarem, aí fiquei pensando, deve existir um sistema informacional por trás deste telefonema. Quem diria que eles se preocupariam tanto em vacinar meu gato? Eles se preocuparam em vacinar meu gato, mas com certeza eles têm milhares de cachorros e gatos cadastrados lá no sistema dele. Com certeza o sistema avisou ali, é aniversário de vacinação do gato lá do senhor Marcelo. Poxa, vamos ligar e vamos avisá-lo. O sistema estava com informações gravadas, datas de vacinação. Essas datas de vacinação foram úteis para que o sistema lembrasse do aniversário. Somente a data de aniversário de vacinação é um dado operacional. Agora, você tomar decisões para mandar cartas, para mandar lembretes de vacinação, já é um dado mais informacional. Entendeu aí a diferença? Então, eu fiquei lembrando isso aquele dia, falei, já sei, vou falar para os alunos sobre esse interessante fato que ocorreu lá em casa. Você também deve ter alguma coisa que aconteceu com você, algum telefonema que você ligou, algum e-mail que você recebeu, pode ter certeza que há algum sistema informacional por trás disso. E com certeza você recebeu esse recadinho, algum e-mail, alguma promoção, alguma coisa, porque você fez um cadastro prévio, ou alguém fez por você esse cadastro, que não é legal algumas vezes, né? No caso do spam. E aí você teve aquele recado, compre aquele produto, compre aquele outro. Lembra do Business Intelligence? Alguém aí fez um cadastro de você aí e pegou suas características e está fazendo aí uma propaganda para você. Então, com certeza você, ao receber planos de telefonemas, companhias telefônicas, companhias de produtos, enciclopédias, aquele pessoal que liga fazendo telemarketing, provavelmente tem o seu cadastro ali, suas preferências, seus gostos, coisas que você prefere fazer, assuntos que você tem mais simpatia. E aí, a partir disso, eles veem, olha, estamos lançando
uma enciclopédia de saúde. Aí tem lá que você gosta de saúde, que você pratica exercícios, faz uma dieta equilibrada, então ele já vai mandar para você aí a propaganda. Então lembre-se disso. Tudo envolve sistemas informacionais no que se diz respeito até decisões de marketing. Fique de olho nisso, porque você vive nesse mundo e você já vai, tudo que acontecer, você já vai relacionar a nossa disciplina. Opa, o professor Marcelo bem que disse, só estão me ligando, oferecendo um plano aí, tal e tal. Então, deve ter um sistema operacional. Que dados será que esse sistema informacional de nível operacional capturou para me mostrar, para me fazer tomar alguma decisão? Que dados informacionais estão envolvidos nesse telefonema? Só não vai perguntar para o cara que está te ligando, porque nem ele às vezes vai saber. Ele só recebeu a ordem, ligue para esse, para esse e para esse. O sistema que já deu a ordem para ele ligar, já processou, o pessoal da cúpula já deu a ideia e já falou, vamos ligar. Aí mandaram um telefonista ligar. Se você perguntar para ele, talvez ele não vai saber responder você. Só o chefe lá sabe. Mas você, como profissional da informática, fique ligado, porque tudo que você relaciona com a aula terá até um melhor entendimento da disciplina. Nunca você imaginaria que uma propaganda telefônica te faria refletir sobre a disciplina de sistemas empresariais, hein? Pois é, bem-vindo a este mundo muito legal. A nossa aula fala o seguinte: os sistemas de informação de nível operacional também são chamados de sistema de apoio às operações. Algumas pessoas também chamam esses sistemas de informações operacionais. Novamente, a gente fala para não confundir com sistemas operacionais. São diferentes, são definições diferentes. Sistemas operacionais é o Windows, é Linux, é GNU Linux, é Solaris, é FreeBSD. Sistemas de informações operacionais são aplicativos que trabalham sob um sistema operacional. Podem ser feitos em Java, C++ Builder, Delphi, Python, PHP, ASP, .NET, COBOL, Fortran e outras linguagens velhas também. Se você usar, não importa, desde que resolva o problema do seu patrão, do seu cliente, da companhia para a qual você está trabalhando, não haverá problema algum. Não é sistema operacional, é sistema de informações operacionais, embora a gente possa dizer uma sigla, SO, sistemas operacionais, ou SIO, sistemas de informações de nível operacional, para não ficar tão confuso assim. Tá? Os sistemas de informação de nível operacional são os mais utilizados diariamente nas organizações. Eles dão suporte à rotina da organização, realizam tarefas rotineiras e repetitivas. Uma molécula de água, H2O. Você tem aí muita água no oceano. Não é por isso que você vai menosprezar os átomos de hidrogênio, de oxigênio que as formaram. Você tem um monitor de vídeo. Você tem muitos pixels. Mas você quer ver mesmo a imagem que o monitor transmite. Não é por isso que você vai menosprezar os pixels, porque a união dos pixels, dos dots, né, eles vão formar a imagem. Então você tem que valorizar os dados operacionais. A gente estava falando, eu e o professor Alexandre, na primeira aula, sobre que você não deveria ser simplesmente um desenvolvedor de um programa de cadastro. Tem que ser mais do que isso. Um programador de sistemas de informação de nível operacional, ele está no patamar operacional. Se ele for um desenvolvedor de sistemas empresariais, ele já vai estar num patamar um pouco acima. É aí que a gente quer que você fique. Mas, claro, olha só, todo programador de nível informacional é um programador de nível operacional. Todo. Por quê? Se ele sabe programar de maneira informacional, ele sabe obter dados operacionais e transformar em sugestões de decisões para a empresa. Mas nem todo programador de dados operacionais é um programador informacional, porque ele está lá embaixo. É como uma pessoa na área da rede, você está tendo aula de rede aí, não é isso? O pessoal que trabalha aí com os pacotes estão no nível um pouco mais alto do que os bits trafegados na linha telefônica, ou no cabo, ou na rede wireless, ou no ar. Os impulsos, as ondas, os pulsos elétricos, eles quem formam os pacotes. Então,
Quem programa em área de fios, ele vai programar códigos matemáticos, ele vai programar eletricidade, ele tem que ter conhecimento de energia, de eletrônica, de elétrica, de engenharia elétrica. Agora, quem trabalha com rede, no caso até vocês têm essa obrigação, vão ter que trabalhar com pacotes, trabalhar com protocolos. Vocês não precisam se preocupar com a engenharia elétrica dos cabos. Notou isso? Você não vai aprender como é que calcula lá para não dar erro, um tanto de eletricidade que passa de um lado, tanto que chega do outro. Você não se preocupa com isso, entendeu? Você é um programador ali no nível um pouco maior. O nível mais baixo fica para os engenheiros elétricos, que também não vão programar o que você faz. A diferença disso, para o que nós estamos aprendendo, é que quem programa na área física da rede não vai saber programar lá em cima. Não é obrigado, mas ele pode. Um engenheiro elétrico, de repente, pode fazer um curso de computação ou de tecnologia de redes de comunicação e vai aprender tanto a dinâmica dos circuitos do cabo, quanto os pacotes que passam por aquele cabo de maneira elétrica. Agora, geralmente, quem faz ele vai aprender as duas coisas. Agora, você como um desenvolvedor de sistemas empresariais, você é obrigado a estudar as duas coisas. No caso da rede, não. Você pode estudar um, estudar o outro. Não vou estudar aqui o cabo elétrico, não. Já está tudo pronto, eu vou só usar ele e vou desenvolver aqui meus protocolos. Ou o contrário, eu que sou engenheiro elétrico, não vou programar protocolos, vou programar só a parte elétrica. Agora, você como desenvolvedor de sistemas empresariais, tem a obrigação de saber as duas coisas, operacionais e informacionais. Hoje nós vamos nos ater aos dados operacionais. Como nós vimos no nosso slide, eles realizam as tarefas rotineiras e repetitivas. São como se fossem os bits trafegando naquele cabo. São as tarefas rotineiras. Cadastra lá uma data de nascimento. Pronto, cadastrou. Nem sabe que é de nascimento, sabe que é uma data. Cadastra lá um valor de entrada, uma entrada no contra-cheque, um valor monetário. Cadastra uma data de nascimento, cadastra uma idade, cadastra um valor de mercado, uma cotação da bolsa em determinado momento. Cadastrou dados daquele momento, dados dinâmicos, dados rápidos. Cadastrou um número, cadastrou uma temperatura, cadastrou um valor fixo, um valor rápido. Ele é cadastrado ali, você cadastrou um valor operacional. São coisas repetitivas e rotineiras. Os caixas de supermercado, direto, ficam lá digitando os dados rotineiros, dados fixos, cadastrando compra após compra, compra após compra. Fica rotineiro, fica repetitivo. O programinha de caixa é um programinha de nível operacional. Absorve os dados, absorve os dados, absorve os dados e realiza essas tarefas rotineiras e repetitivas. Exemplos de SO. Primeiro deles, planejamento e controle de produção. O nome do produto, a data da produção. Outro exemplo, um programa de faturamento. O item de venda, o preço do item, a data de faturamento, o próprio valor do item são dados operacionais. Outro exemplo, contas a pagar e a receber. O valor do título, a data de vencimento. Você tem aí um sistema contábil. Mais exemplos. Controle de estoque, o famoso programinha de controle de estoque, que muitos de vocês já devem ter feito, talvez, ou se deparado com eles. O código do material, o tipo de material, a descrição dele, outros dados interessantes no controle de estoque. Programa de folha de pagamento, o salário, o provento, o nome do funcionário. Um programa de contabilidade fiscal, o valor do lançamento, a natureza, enfim, são vários exemplos de programas, de aplicativos, de sistemas informacionais de nível operacional. Então, quando você bater o olho num sisteminha, né? Olha o sisteminha que eu fiz aqui. Ele cadastra o nome dos filmes, fiz para locadora. Sistema de locadora é um sistema batido. Sistema de locadora, tem aqui o preço da locação, se é lançamento, se não é lançamento, o título do filme, a descrição, até o número de Oscars que já recebeu, se o cara fizer algo mais requintado, né? Hoje em dia pode até gravar o trailer do filme, já permite, né? Você gravar o trailer do filme lá como um vídeo, um AVI, né? Ou um WMV, outro valor, outro dado. Uma foto com a capa do filme para ficar digital. Então você bate o olho naquele sisteminha e você fala, peraí, esse sistema
É um sistema de informacional de nível operacional. Ué, por quê? Por que você está classificando meu sistema desse jeito? Ah, porque, veja bem, ele cadastra dados dos filmes, ele cadastra a data de lançamento do filme, ele cadastra o valor da locação, até a distribuidora lá do DVD ele grava, ele cadastra, mas ele não está me dizendo nada mais além disso. Ele só cadastrou os dados, fixo, tira uma foto, tá aquilo ali. Se você precisar tomar alguma decisão em cima disso, eu não sei. O sistema não dá sugestões assim, ó, esse sistema aqui é o melhor, ele já vendeu tanto, por isso é aconselhável que os clientes de classe média assistam esse filme. Ele não faz esse tipo de analogia. Se ele fizesse, ele seria informacional. Então, se ele só cadastrou, ó, tem quantos filmes? Ó, o meu sistema é bom, ele já tem 10.800 filmes cadastrados. Tudo bem, mesmo assim ele continua sendo, por causa disso, ele continua sendo um sistema informacional de nível operacional. Ele simplesmente cadastrou 1.000 filmes, 5.000 filmes, 10.800 filmes, trabalhos rotineiros e repetitivos. Ó, detecta aí as características. Rotineiro, rotina, repetição, cadastro de filmes, mesmo que os filmes já estão cadastrados ali. É um trabalho repetitivo, mas de muita importância para a empresa, porque sem aquela massa de dados, sem os átomos, não há a molécula, e sem as moléculas não há a água, por exemplo, não tem como você poder nadar nessa piscina sem antes estar cadastrados os dados, certo? Definição de sistema operacional. O Rossini, que não é o Alexandre Rossini, nosso professor, e o Palmisano falam o seguinte: é o mais baixo nível de sistemas de informações da pirâmide, lembra? Atendendo às necessidades do nível operacional da organização. Ele também fala que esse sistema é utilizado pelos profissionais da empresa em todos os níveis de execução. Os profissionais da empresa, em todos os níveis de execução, vão usar sistemas de informações operacionais. Então, preste atenção nisso. Eles executam esses tipos de dados. Você tem muitos dados operacionais, como ele é o dado mais atômico, é impossível que o nível da empresa não tenha um contato com ele. Agora, a cúpula, ela vai preferir trabalhar dados informacionais, mas não significa que ela não execute lá algum dado, ou ela não veja algum relatório, alguma coisa que seja característico de um dado operacional. Não significa isso. Mas você pode ver, imagine, você aqui, o seu corpo aqui, é impossível que você não tenha alguma parte sua, física, que não seja feita de átomos. Da mesma forma, todo nível da empresa vai executar de alguma forma dados operacionais. Então, eles estão presentes em toda a organização, sim. Quando você pensa macro numa organização, melhor é você pensar naquela pirâmide, os dados operacionais ficam embaixo. Quando você gera eles, aí você usa eles para gerar os de cima e em cima você gera as decisões. Mas em todos os níveis da empresa você executa esses dados, você tem algum contato com esses dados. Então, que isso fique claro. Não que eles sejam primordiais para todos os níveis, mas todos os níveis o executam, porque ele é um tipo muito simples, muito atômico de dado, é impossível você não ter um contato com ele. Rossini e Palmisano ainda completa que esse sistema tem como função executar e cumprir os planos elaborados por todos os outros sistemas, pois serve como base na entrada de dados. Sistema base. Um sistema base aquela base da pirâmide. Nada escapa do sistema informacional operacional. Nada escapa. A gente, às vezes, queima um pouco ele, né? Poxa, um sisteminha de cadastro. Queima porque é muito fácil de desenvolver um sistema assim. Existem IDEs da Borland ou o Java mesmo, NetBeans, TopLink, um framework, que já geram CRUDs, programas CRUDs, CRUD, que fazem operações de inserção, edição, deleção, exclusão, que é deleção, né? Atualização, já faz as operações de insert, update, delete, tudo já é pronto. Você cria lá, diz qual é a tabelinha que você quer, os campos, nome, endereço, telefone, e-mail, pronto, ele gera tudo aquilo ali. Tudo bem.
É fácil de fazer, é fácil, mas não é menos importante, porque sem os dados, sem o CRUD, o cadastro, como é que você vai processar em cima dele? Então, é base. Sistemas informacionais nível operacional, eles são sistemas base. Nada que a empresa vá tomar de decisão com base em dados escapa dele. Tem que vir por ele. Tem que ser cadastrado por ele. Seja por telefone, você pega a informação de cadastro, que o cara falou para você por telefone no computador. Seja algo que ele faz pela internet, também vai pegar aquilo ali, vai cair lá no dado operacional. Ou seja, um banco, por exemplo. Você quer tirar uma dúvida, liga lá no Banco do Brasil, ou faz ou qualquer outro banco, né? Falei esse, escapuliu, né? Mas é um banco que tem internet, que tem site, você acessa lá, entra os dados e o sistema está capturando aqueles dados e cadastrando de alguma maneira. Depois que ele cadastrar, ele vai trabalhar aqueles dados, aí vai passar para outros níveis. Então, nada escapa do sistema base. Aí você liga lá, também vai cadastrar. Você faz uma reclamação, também cadastra a reclamação. Inclusive, você tem o número do protocolo. Não esqueça de pegar o número do protocolo, porque depois você vai querer reclamar. Cadê o número do protocolo? Não tem. Esse é um dado operacional chave para ele encontrar o registro lá no sistema. Senão vai ter que procurar por outros dados. Aí você joga o número do protocolo fora da sua reclamação, depois que ele for procurar, cadê? Não tem. Eles até jogam a batata para você devia ter esse número. Claro que eles têm lá, você pode procurar lá por outros dados, lá, pede para ele procurar lá, com certeza encontra. Faz um select por outro campo, em vez de fazer só por número do protocolo. O número do protocolo deve ser uma chave primária, eu acredito lá dentro. Mas você pode fazer por outro tipo, não tem problema. Mas não perca o número do protocolo, viu? Você guarda todas essas informações lá dentro, ok? Características de um sistema operacional, sistema informacional de nível operacional. Os autores Alck e Silva, que está na sua apostila, eles destacam algumas características. Ó. Grande volume de dados de entrada e grande quantidade de saída, aquela questão rotineira que nós estávamos trabalhando, né? Grande volume de entrada e grande quantidade de saída. Por causa disso, elevado número de usuários. Um elevado número de usuários causam esse grande volume de dados. Pensa no banco, pensou? Então pensa nos usuários dos bancos. São milhares de clientes, milhões de clientes. Então, um elevado número de usuários para cadastrar. Milhares de contas bancárias cadastradas, milhares de contas. Imagine, cada cliente faz aí 100 movimentações por mês. Então, você multiplica isso aí. É um elevado número de usuários, um grande volume de dados de entrada e grande quantidade de saída. Necessidade de processamento eficiente. Pensa no banco novamente. Olha aí, se não processar a transação corretamente, pega faz uma transferência de um cliente para o outro. Pega o dinheiro do um, tira de uma conta, coloca na outra. Tem que acontecer tudo direitinho, senão dá algum problema e dor de cabeça para todo mundo, para os desenvolvedores e para os chefes ainda mais. E grande espaço para armazenamento de suas informações. É preciso muito espaço para guardar tantos e tantos dados. A Petrobras, uma grande empresa petrolífera brasileira, né, dando orgulho aí para o país, de certa maneira, ela está aí com teras e terabytes, teras e teras de informações. Eles gravam até mesmo o áudio da perfuração do poço. Então, eles são especialistas em escavações em águas profundas. Nenhum outro país no mundo tem essa tecnologia que a Petrobras tem. Eles gravam até mesmo o som das escavações. Depois que eles analisam esses sons, eles podem... Opa, pelo barulho eles devem saber aí quando alcançam um poço de petróleo. Assim como você, pelo barulho do carro, do acelerador do carro, você sabe se o motor está bom ou não. Deve ser alguma coisa nessa natureza. Opa, alcançou aí uma área, né, uma área salina, uma área mais abaixo do sal, da área de pré-sal ainda, todas aquelas áreas da crosta terrestre lá. Chega lá e pega o petróleo de lá. É uma coisa assim que você fica, né, uma coisa de louco, como fala aí. Porque você não conhece a tecnologia, né? Mas é isso que eles fazem. Eles precisam cadastrar teras e teras de dados operacionais, que são simplesmente o barulho das escavações também, além de outros dados, né? Lá dentro são containers e containers refrigerados de servidores gravando dados. Inclusive agora a Microsoft ficou atrás da Petrobras. A Petrobras passou em questão financeira da Microsoft, para você ver aí
onde nós estamos chegando, o Brasil está avançando aí. Bom para os acionistas, viu? Dá uma olhadinha nas cotações das ações. Os dados operacionais das ações estão sempre aumentando aí em relação a ela. Dá uma olhada lá, você que mexe com ações ou tem curiosidade do mercado de ações, vale a pena investir já em coisas assim, tá? Eu citei esse exemplo para falar como grande número de informações você tem num dado operacional e numa empresa de grande porte, por exemplo, como a Petrobras. Mas nós podemos citar bancos também, e a mercearia do seu João também entra nessa. Tá? São gravados todos os produtos, todos os elementos, os fornecedores, os clientes, se ele quiser cadastrar os clientes. Tá? Uma farmácia também, vários remédios. Então você bateu o olho ali, você sabe que o sistema é operacional. É um sistema de informacional de nível operacional. Mais características do sistema operacional. Necessidade de vistorias frequentes para assegurar que as transações inseridas no sistema são válidas e prevenção contra possíveis panes. Você não vai querer que um dado da sua conta bancária, o valor de dinheiro lá, suma de repente, vai? Então é preciso de muita vistoria. E também você tem que ter certeza que a transação ocorre com sucesso. Por exemplo, o seu programa lá, você faz um programa que faz uma transferência bancária. Então ele vai transferir R$10 de uma conta, da conta A para a conta B. Ele faz um select ali, faz um update na conta A, deleta R$10 lá, né? Faz de conta que tem R$80. Então ele dá um update, 80 menos 10. Fica com 70. Agora ele vai fazer o update na outra, vai jogar R$10 para a outra. Ele faz o update lá na outra, tem 50. Update tal, 50 mais 10, 60. Fechou a transação. Fim do papo, qual é a nova fotografia que você tem? R$70 de um lado e R$60 do outro. A transação foi feita. Agora faz de conta que o sistema não foi vistoriado, tá funcionando, tá legal, tá bom. Aí você tem lá R$10.000 numa conta e R$500 na outra conta. Aí você vai transferir R$2.000 da conta que tem 10.000 para a conta que tem 500. Update e tal, 10.000 menos 2.000, pá, completou, 8.000. Agora vamos fazer o update na outra. Opa, acabou a energia elétrica. Psst. E agora? O que aconteceu? Vamos ver? A conta que tinha 10.000 vai ter 8.000. Fez o update. Tá, 8.000. O cara, o dono dessa conta, vai ver lá, opa, transferiu o dinheiro, beleza, estou tranquilo. Mas e a outra conta que tinha 500? Tinha que ter 2.500 lá, não tinha? Não tem. Acabou a energia, véio. Opa, aconteceu algum problema na transação aí. Não foi transação, hein? A transação ocorre quando todas as operações são cumpridas à risca, no todo. Então, se o sistema não for vistoriado, os dados operacionais são atômicos, tem que juntar todos os átomos para se ter a molécula. Se foi só até metade dos átomos, dos sistemas operacionais, dos dados operacionais, dados operacionais, não sistemas operacionais. Se foi só metade dos dados operacionais, não cumpriu, não completou o cadastro, não completou a transação, não cadastrou a compra da nota fiscal daquele cliente, ficou só pela metade, não tem como ser assim. Então é preciso ter vistorias para que os dados operacionais tenham utilidade. Eles têm utilidade quando eles são trabalhados em toda a transação. Ok? Aqui no quadro, vamos ao quadro aqui para ficar um pouco mais dinâmico. Temos aqui a classificação dos sistemas de informação de nível operacional. Nós temos aí 3 classificações. São elas. A primeira delas, sistemas de apoio de processamento de transação. Processam dados resultantes de transações empresariais, atualizam banco de dados, produzem documentos empresariais. São exemplos disso. Processamento de vendas e reabastecimento e sistemas de contabilidade. Então, são aqueles sistemas de venda, transações empresariais, sistema de banco, sistema do supermercado. Você tem essas transações na empresa. É a primeira classificação. A segunda classificação que nós temos, sistema de controle de processos. Os sistemas de controle de processos monitoram e controlam processos industriais. Exemplos,
refinamento de petróleo, olha a Petrobras aí, geração de energia e sistema de produção de aço. Nós temos aí as metalúrgicas, nós temos a própria Usiminas, que é uma outra empresa também com as ações cotadas no mercado, que tem aí, que trabalham justamente com mineração, com energia, tá? Eles trabalham com essa área. Processos industriais, montagens, né? Produção de algum elemento na indústria. Geralmente você tem que fazer um programa que automatize robôs, que controle caldeiras. Então você precisa armazenar muitos dados para isso. A terceira classificação são sistemas colaborativos. Já estes apoiam equipes, grupos de trabalho, bem como comunicações e colaboração entre as empresas e nas empresas. Exemplos, o e-mail, chat, sistemas de videoconferência. Esse você já conhece mais. Você trabalha aí com MSN, com Google Talk, com outros sistemas colaborativos, ou o famoso Groupware, que nós já citamos na aula passada, sistemas que facilitam e ajudam o desenvolvimento conjunto de aplicativos, o desenvolvimento de projetos conjuntos também, não necessariamente só de aplicativos. Então são sistemas colaborativos. Você tem que armazenar essas informações também em nível operacional. Nada escapa do operacional, ok? Ok, vamos agora voltar aqui. Classificação dos sistemas de informação de nível operacional. São 3 as classificações. Preste atenção nessas classificações, que são muito importantes, tá? São 3 classificações também. A primeira delas é o processamento de lotes. A segunda é o processamento em tempo real. E a terceira, a entrada online com processamento posterior. Professor, qual é a diferença entre elas? Antigamente, nós tínhamos só o processamento de lote. O que é o processamento de lote? Aquele arquivo .bat, você já deve ter trabalhado com batch, né? Significa batch. Você trabalha com várias operações de uma vez, ou tudo ou nada, você processa ela depois. Isso você tira uma fotografia do sistema. Passa um tempo, os sistemas começam a trabalhar, começam a mudar, novos dados estão chegando, mas você não consegue ver. Quando chega no fim da noite, ele processa de novo, tira uma nova fotografia e essa fotografia fica no álbum para a próxima área. Isso é muito feito aí em dados de folhas de pagamento, por exemplo, o contra-cheque. Né? Você sabe o quanto você tem suas diárias, você faltou um dia, já descontou seu salário. Você fez uma hora extra, no caso de onde você tem direito, você ganha dinheiro a mais. Só que você só vai ter o resultado disso no seu contra-cheque no fim do mês ou no começo, depende da data de lançamento desse contra-cheque. Então, eles ficam contabilizando ali, ó, o Marcelo faltou hoje, veio amanhã, trabalhou uma hora extra depois de amanhã, continuou trabalhando, tal, não faltou mais. Fechou o mês. Pega todas essas informações, processam elas e tiram a fotografia, que é o contra-cheque do professor Marcelo. E na sua vida também deve ter essa situação. Esse é o processamento em lote. Antigamente tudo era feito em lote. O problema é que, se você quer saber a coisa agora, não tem jeito. Tem que esperar a próxima fotografia. Então, para resolver esse problema, hoje nós já temos outras maneiras. A segunda maneira que nós vemos lá é o processamento em tempo real, conhecido como OLTP, Online Transaction Processing. Tá? É um processamento de transação online. Esse aí é usado bastante na nossa vida, na internet, na web. Vários sistemas usam isso aí. Você está vendo um jogo de futebol lá pela internet, vai ver só o placar e o narrador digitando as frases embaixo. Já viu isso? Então, na hora lá já está processando as coisas, já estão jogando os dados na mesma hora. Você não precisa esperar nada. Jogos online, exemplos, né? Os jogos estão acontecendo ali em tempo real, você vê as informações ali na hora, não vai querer mexer nisso numa hora ou outra. Só se for jogo de xadrez, né? Faz uma jogada, no outro dia vai a jogada para o outro jogador. Ele pensa, né, todo dia uma jogada. Tem uns caras que jogam xadrez assim, né? Aí pode ser em bet, né? Ou bet só um dado, né? Só uma jogada, não tem muito o que fazer bet. Mas é um exemplo, tá? De uma fotografia por dia. Mas coisas rápidas, você precisa na hora, num segundo, no outro segundo já quer outra informação, você tem que trabalhar com OLTP. E o último lá é entrada online com processamento posterior. Você entra os dados online, mas só depois vai processar também, tá? Você mesmo entra os dados na internet também, você cadastra ali os seus dados, e depois só que eles vão ser processados. Na apostila você vê várias a definição, até com mais detalhes para você enriquecer esse assunto.
não deixe de estudar essa diferenciação, ok? Em frente, entradas e saídas. Como é que eu vou entrar dados no sistema operacional? Como é que eu vou fazer os meus inputs? Um sistema tem input, processamento e output. Os inputs dos sistemas operacionais são caracterizados por alguns periféricos de entrada, ou simplesmente informações que não vêm nenhum periférico, já estão no próprio meio lá, como por exemplo a internet. Temos aí a digitação, como o sistema de cadastro, o funcionário vai lá digitando, digita um cadastro, digita outro cadastro. Leitores óticos, né? Você compra um CD com vários e-mails lá para cadastrar, por exemplo, já está tudo lá no CD. Um áudio, lembra da Petrobras? Né? Você entra o áudio ali, uma música ou um som, um ruído, você entra como entrada de um sistema operacional. E arquivos provenientes da internet. Eu ouvi falar de um sistema de farmácia, certa vez, que tinha dificuldade em mandar, cada consultor, ele fazia as vendas, cada vendedor, em várias cidades diferentes do Brasil. E eles tinham dificuldade em mandar por e-mail, eles tinham que fazer todas as vendas e mandar por e-mail o relatório de vendas. Uma espécie de processamento online, né, um processamento posterior. Mas não era muito otimizado. Aí um cidadão, como você, como eu, teve uma ideia e ganhou muito dinheiro com isso. Ele pegou um pendrive e ele fez um auto-run no pendrive que quando o vendedor fazia suas vendas, colocava no arquivo texto nesse pendrive, plugava o pendrive no computador, claro que o computador já tinha um programinha ouvindo ali, escutando. O programinha pegava os dados daquele pendrive e mandava por e-mail, mandava online mesmo, por outro protocolo, direto para a central. Olha aí, informações provenientes da internet, mas que vinham por meio de um pendrive. Aí facilitou muito a vida da empresa, porque cada consultor antes, cada vendedor fazia o seu e-mail da maneira que achava melhor. Mandava um e-mail formatado de um jeito, outro mandava formatado de outro. Agora, o sujeito que fez um pendrive, o cara cadastra lá no pendrive, bota o pendrive ali depois do expediente e descansa. Lá vão os dados para o chefe. Acabou. Formatados, no formato otimizado, todo mundo padronizado. Olha só que facilidade ele fez em gerenciar esses dados operacionais. Então, temos vários tipos de entradas. Online, pendrive, discos óticos, arquivos provenientes da internet, que esse pendrive proporcionou um arquivo indo para lá. E as saídas? As saídas são os outputs, são críticos para uma organização. Afinal de contas, qual é a empresa que quer processar dados e não quer que eles saiam? Qual a empresa que quer cadastrar os clientes e não quer imprimir um relatório? Qual a empresa que quer cadastrar as vendas e não quer imprimir um relatório para saber como está o faturamento? Nenhuma. Então, as saídas são muito importantes. Etiquetas de fichas, relatórios operacionais, como vemos lá no slide, dados para outros sistemas. Você processa um dado e gera um outro dado que vai se alimentar outro sistema. Qualquer semelhança com um dado informacional não é mera coincidência. O seu dado vai processar e gerar um output, um arquivo CSV, separado por ponto e vírgula, que pode ser processado pelo Excel, ou por um outro sistema, por um banco de dados, um sistema gerenciador de banco de dados, pode gerar um output com formatos de insert, into, tabela, então ele gera várias linhas de insert, você pode povoar um banco de dados a partir de um outro programa. Um estudo de caso, PSA, Personal Shopping Assistant. Nós vamos assistir um VT agora, para descontrair um pouco aí, para relaxar um pouco também, que fala de um sistema que foi feito até, eu acho, não me engano, no Morumbi, no Pão de Açúcar. Esse supermercado inovou, criando uma maneira diferente de se fazer compras, usando a tecnologia da informação, usando-se uma maneira nova de se obter dados operacionais e facilitar a vida deles e do cliente. Vamos lá ver esse VT. Essa loja é um grande laboratório, onde a gente vai olhar e analisar e descobrir a percepção do cliente com as tecnologias, o resultado do uso dessas tecnologias para a própria empresa, tanto no quesito de redução de despesas, como também no aumento de vendas.
nós chamamos diversos parceiros da indústria de tecnologia e criamos um consórcio com esses parceiros, onde cada um, na sua especialidade, trouxe uma solução aqui para dentro. O cliente pode ter duas opções de uso para esse carrinho. A primeira é localizar qualquer produto dentro da loja. Ou seja, se você quiser localizar um iogurte, você digita na tela do PSA o nome iogurte e ele vai mostrar uma tela, vai mostrar um mapa da loja indicando aonde aquele iogurte está. Então tá ali atrás, é isso? Então tá aqui, para esse canto. Vamos lá. Tem GPS no carrinho. A outra função é a de compra. Ele vai pegando cada produto na gôndola, escaneando esse produto, registrando a compra no carrinho. Aqui. Escaneia o código de barras? Código de barras. Tem uma distância apertando. Ah, tá. Aí eu... Apareceu. Preço unitário. Se eu quiser levar mais, vamos supor que eu queira levar mais 2. Mais 2. Então aqui eu já sei que eu estou levando 3 litros de leite a um preço X unitário, eu já tenho o valor total desses 3 itens. Quando ele chega no caixa, o cliente só precisa pegar o cartão e pagar a compra, sem nem precisar tirar o produto do carrinho. Toda a loja é etiquetada com etiquetas eletrônicas. Não tem uma etiqueta de papel em nenhuma área da loja. Isso permite uma agilidade para a loja quando é necessário fazer uma promoção no meio do dia, quando é necessário atualizar um preço para fazer uma oferta qualquer e de forma automática, através da tecnologia de radiofrequência que essas etiquetas possuem. Não entendo muito de vinhos. Cada um desses vinhos que ficam na adega, eles estão etiquetados com uma etiqueta de RFID que permite, através do quiosque existente nessa adega, consultar as informações específicas desse vinho, como o país de origem, o tipo de uva, os pratos que combinam, o preço. Põe aqui em cima. Aí você aperta a pinha. Ah, eu mesma posso fazer isso? Ah, e aí já sai aqui o precinho dela. Aí põe no saquinho e leva a pinha. O que eu posso fazer com pinha? Tem um monte de pinha. É a receita. Eu posso pedir para imprimir também. Ah, saiu aqui, ó. Que bonitinho. E certinho como tá lá. Eu acho que diminui também o tempo de estada no supermercado. Como tudo que é informatizado, que está dentro do contexto do mundo moderno, né, informatizado, a gente tem que se adaptar. E aí, pessoal? Querem fazer uma comprinha aí nesse supermercado? Legal, né? Bom demais. Supermercado virtual do futuro? Nada. Supermercado real, do presente. Você pode fazer as suas compras aí usando o PSA. Olha quantos dados informacionais existem nesse PSA. Queria você ser esse desenvolvedor felizardo desse sistema? Mas não se preocupe. Ainda existem milhares de supermercados louquinhos para ter um PSA. E você pode pegar o hardware já pronto, implementar o software ali e fazer o seu PSA. Ainda há chances. Corra! Quer dizer, existem muitas oportunidades no mercado aí para se fazer sistemas, usando aí a tecnologia da informação. Pense grande, pense como um mestre, como um empresário, alguém que tem a visão de todo, e aí você se tornará. Você se torna aquilo que você pensa. Gosto de pensar dessa maneira. Hein? Então, temos aqui alguns passos típicos do fluxo de dados de um sistema informacional de nível operacional. Vemos no gráfico abaixo, ou logo após. Vou aqui para o quadro, para mostrar para vocês de uma maneira mais amigável aqui, né? Temos o passo, a área de coleta de dados. É a primeira parte do seu sistema. Os dados serão coletados. Depois que eles forem coletados, eles serão editados. É uma etapa importante, pois a sua execução serve para validar e verificar a integridade dos dados. Aqui nessa fase, pessoal, podem ser detectados problemas.
Então, quando um dado operacional é cadastrado, pensa ali na coleta de dados, foi cadastrado um endereço, um telefone e o nome de uma pessoa. Aí ele vai para a parte de edição. Ali ele vai validar. Lembra dos campos de validação, quando você programa para a web ou para um site, ou um programa mesmo, desktop? Tem lá, nome inválido, data inválida, data de nascimento errada. Você cadastrou uma data errada, uma máscara errada. Então, nessa área, a área de edição de dados, é a área onde você terá a validação. Se os dados forem ruins, você irá para a correção de dados. Serão corrigidos e daí deveria ter até uma setinha, desculpa, viu gente, de correção para edição de volta. Porque ele ficaria no loop ali de correção para edição, correção para edição. Enquanto ele não passasse pela edição, ele voltaria para a correção. Então você cadastra um endereço de alguém, um telefone. E esqueceu de cadastrar a data de nascimento. Correção. Opa, edição diz que precisa corrigir. É obrigatório a data de nascimento. Um campo not null, obrigatório. Volta para a correção. Aí o cara vai lá e digita uma data de nascimento, só que de 1742. Aí vai para a edição. Peraí, esse cara já não está vivo. Por favor, entre os seus dados novamente. E aí volta para a edição. Após a edição, se os dados são bons, eles vão para a manipulação. O dado de manipulação é o processamento do dado, aí que ele vai ser processado. Depois que passou pela validação, ele vai passar pelo processamento. Nessa parte, vão ser executados cálculos, transformações, manipulações matemáticas. É nessa fase em que ocorre a regra de negócio. Você pega o dado, transforma ele em outro, soma, multiplica, aplica-se um índice em cima dele. Enfim, faz um processamento antes de seguir para o próximo passo. O próximo passo é o armazenamento. Após manipular, trabalhou, tudo direitinho, armazena-se o dado. Esse dado armazenado será uma fotografia para a geração de um relatório. Você já sabe fazer isso. Você faz um sistema que lê, a tela diz, valida os campos, se tem algum campo errado. Aí, se tiver tudo certo, passa para o próximo passo, que ele pega, processa aqueles dados, soma, faz alguma operação ali, e depois grava no banco de dados. E aí, por último, vai gerar um relatório. É o famoso programa lê-espalha, né? Tem até aquela expressão lê-espalha. Vamos chegar um pouquinho mais para frente agora. Muito obrigado aí por me ver aí nesse novo lugar aí, muito legal. Por fim, nós vamos ver as vantagens de se usar dados operacionais. São 4 vantagens listadas aqui. A primeira é o aumento da fidelidade do cliente. O cliente vai ficar mais fiel quando se faz o uso do sistema de interação com o cliente, para monitorar e localizar cada interação dele com a companhia. O cliente mudou de casa. Opa, vamos atualizar o dado do cliente. O cliente faleceu. Tudo bem. Tem os dados dos familiares? Vamos mandar uns pêsames para os familiares? Não vamos deixar, mesmo assim, né? E morreu, venda-se os lenços, né? Então é mais ou menos por aí. Você monitora o paciente, monitora o cliente, não o paciente, né? Monitora o cliente e por onde ele andar, você acompanha ele. Com isso, você vende ele. Você vende para você conseguir um cliente firme aí. A próxima informação, a próxima vantagem, é a melhoria no serviço fornecido ao cliente. O uso de sistemas de localização acessados pelo cliente para determinar a situação da entrega. Se você sabe onde o cliente está, você vai entregar no lugar certo. Programas de delivery, entregas, vão agradecer se você desenvolver aí cadastrando os endereços e a mudança de localidade de cada cliente. Melhor execução da coleta da informação. Uso do sistema de configuração de pedidos para assegurar que todos os produtos e serviços atenderão aos objetivos do cliente. Então, quando você executa bem uma operação, você terá aí dados prontos para serem processados e para melhor atender os objetivos desse cliente. Quando você configura os pedidos, você atende ele melhor. Você quer cadastrar, você quer comprar esse dado, essa informação, você quer comprar esse produto, compre também esse produto. Então ele faz aí essa melhoria aí, tá? Redução expressiva dos custos.
Ah, esse todo gosta. Uso do sistema de gerenciamento de armazenamento, empregando scanners e produtos com códigos de barra para diminuir as horas de trabalho e melhorar a precisão do estoque. Então, é um trabalho repetitivo? É, mas olha só, cadastrou o código de barra de todos os produtos, repetiu até o último produto. É cansativo, mas depois dessa canseira toda, ficou maravilhoso. Porque agora tem o código de barra pronto, é só dar o bip ali, ficou tudo bom. Imagine se você tivesse feito tudo na etiqueta. Tinha que etiquetar toda vez. Etiqueta dá um prejuízo danado, um gasto danado para a empresa. Com código de barra você tem aí a facilidade. É difícil no começo, mas depois que cadastrou todos, aí o dado operacional vai gerar uma grande facilidade para você. Da mesma forma as contas bancárias. Cadastrou todas, depois só cadastra as novas entrantes. Mas já está tudo cadastrado, é só mapear. Finalizando a nossa aula, vimos aqui definições sobre sistemas de informação do nível operacional que automatizam essa palavra e dão suporte ao nível mais baixo da organização. Então, bem-vindo ao mundo mais baixo da organização, é o mundo de dados operacionais. Sem ele, a empresa não vive. Use-os com cuidado, com cautela, sabendo que no começo é difícil, mas depois que está tudo cadastrado, tudo fica mais fácil. Pessoal, fico por aqui. Saudades do Alexandre, espero que ele esteja conosco aqui na próxima aula, com certeza vai estar. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.